trazendo para os nossos dias, nós podemos pensar em uma série de coisas que têm feito pessoas pensarem no divórcio e até se divorciarem. Muitos problemas. Se você ainda está casado, certamente estas são as brechas que podem atingir a tua casa para te tentar ao divórcio. E a palavra desta manhã, meus irmãos, é que se você está tentado a pedir o divórcio, esqueça isso, porque isso é pecar contra o Senhor. Nosso Deus fala, por meio de um profeta, que ele odeia o divórcio. Que se ele juntou duas pessoas e fez de duas pessoas uma só carne, você não tem essa opção de separar aquilo que Deus uniu. Quais são as ameaças que o teu casamento pode sofrer, então, nesse sentido? A primeira ameaça é de problemas familiares. Problemas com o teu sogro, problemas com a tua sogra. Isso é bastante frequente nos casamentos. O texto sagrado em Gênesis diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se então os dois uma só carne. Por vezes os pais não têm sabedoria e acabam entrando muito no casamento dos filhos. Por vezes maridos não têm sabedoria e acabam ofendendo os seus sogros. Por vezes esposas não têm sabedoria e acabam ofendendo os seus sogros. Então esse aspecto familiar, a união de duas grandes famílias, não apenas dos noivos, mas das famílias que vêm por trás, tem que ser tratado com muita sabedoria, com muita prudência, com muito cuidado. Por vezes você tem sogros e sogras enciumados, porque o filho queridinho ou a filha queridinha agora está num contexto diferente, não está recebendo todo o luxo e conforto que recebeu quando estava em casa. Os pais têm que ter muita sabedoria e têm que de fato soltar os filhos para o casamento, para que os filhos deem os seus voos sozinhos. Então muito cuidado com a intromissão da família no teu casamento, isso pode gerar dano. Muito cuidado para que os filhos não se tornem o teu amor maior, isso é muito comum. Tem uma propaganda que passa no rádio, eu ouço muito rádio de notícias, né? E tem uma propaganda lá que foi feita para mulheres, eu não me lembro qual é o produto, mas numa das chamadas diz assim: para você ter mais tempo para o teu melhor amigo, e a referência é o filhinho, ouve-se uma voz de uma criança. Como que se o filho fosse o melhor amigo da mãe. Esse conceito é equivocado, meus irmãos, é equivocado. Mulher, sabe quem é o teu melhor amigo? É o teu marido. É o teu marido, não é o teu filho, não. O filho é um bem que Deus coloca na tua vida para você educar, criar, deixar nos caminhos do Senhor, cuidar deste filho para que um dia ele saia da tua casa e ele voe com as próprias asas. Como diz o salmista, ele seja uma flecha lançada, bem lançada, para ele constituir uma família. Você tem os teus filhos dentro de casa para você prepará-los para o mundo, para a vida. E quando eles saírem de casa, adivinha quem vai ficar? É o teu marido, é a tua esposa. Então, o melhor amigo teu tem que ser o seu marido. A sua melhor amiga tem que ser a sua esposa, e não apenas amizade. O seu maior amor, teu maior amor é Cristo, é Deus. Você o ama sobre todas as coisas. Depois de Deus é o teu marido. Depois de Deus é a tua esposa. Não pode ser filho, não pode ser mais nenhuma pessoa do que o teu marido e a tua esposa. Então, muito cuidado para você não buscar uma compensação de problemas no relacionamento amando em demasiado os filhos. Isso acontece, né? Por vezes a esposa não está satisfeita com o casamento e ela transfere tudo para os filhos, ela coloca toda a sua esperança nos filhos. Isso é uma disfunção, isso está errado. Você tem que aprender a amar de novo o teu marido, se o relacionamento está desgastado. Você tem que aprender a amar de novo a tua esposa, se você percebe que o relacionamento está desgastado. Então, cuidado, a família pode ser uma tentação para que você pense em divórcio. Elimine essa palavra da tua cabeça. Segundo, questões econômicas, financeiras.
A causa de muitos divórcios passa por problemas financeiros. Um desemprego inesperado, que já dura meses e meses e meses, problemas nas contas, às vezes irresponsabilidade, um dos cônjuges gasta demais, não tem controle. Então, muito cuidado com as questões financeiras, ajuste as questões financeiras, sente-se com o teu cônjuge, porque isso é uma fonte de muitos problemas, de muito desgaste. Tá? Busque ajuda na igreja, tem um monte de presbíteros que são hábeis para te ajudar nas questões financeiras, a fazer um controle de gastos em casa, tá? A saber como usar o dinheiro. Então, peça ajuda, mas cuidado, porque questões financeiras podem ser uma tentação para que um casal pense em divórcio. Terceiro, temperamentos. Eu costumo dizer o seguinte, que na época do namoro, quando há uma discussãozinha, cada um vai para casa, esfria a cabeça, e no dia seguinte está tudo novo de novo, não é? Mas no casamento, vocês estão embaixo do mesmo teto. Então, as diferenças de temperamento, elas vão ter que ser ajustadas, elas vão ter que ser tratadas. O óleo que vai fazer com que esse relacionamento não seja tão seco é o amor, é a palavra de Deus. Então, diferenças de temperamento são a causa de muitos divórcios, há muito desgaste, com falta de sabedoria em palavras agressivas, com falta de sabedoria em respostas iradas. Os relacionamentos, meus irmãos, têm que ser tratados. Alguém já disse que quando nós estamos na rua, nós usamos uma máscara de educação. Nós tratamos bem as pessoas, o chefe, a gente é super simpático, não é? Fora de casa. Aí quando a gente entra em casa, tira-se a máscara e nós somos aquilo que nós somos. E é aí que é o perigo, é aí que o pecado vem à tona. Como é que nós devemos agir? Quando entrarmos em casa, devemos nos lembrar da palavra, devemos nos lembrar de que nós somos discípulos de Cristo, e que o discípulo de Cristo, ele tem dentro de si o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito abrange bondade, benignidade, longanimidade, paciência. Então essa história de que você tem paciência com os seus superiores e seus chefes, mas com a tua esposa não tem paciência, você está errado. O mesmo vale para as mulheres. Você tem um compromisso com o teu Deus. Se você respeita o teu chefe porque ele é teu superior, ou o teu professor e a tua professora porque eles são superiores, você não vai respeitar a Deus? Você acha que na tua casa não tem lei? A lei da tua casa é você? Na tua casa, a lei é a lei de Deus. Deus é o teu superior na tua casa. Quando você ensina os teus filhos a obedecer, não é obedecer a você porque você é o manda-chuva, é obedecer às ordens porque Deus é o dono daquela casa, porque você é sujeito às ordens de Deus. Então, meus irmãos, quando entramos na nossa casa, nós temos que nos lembrar que lá nós andamos embaixo da cartilha ou das leis, dos mandamentos do Senhor. E nós não podemos tratar nossos filhos e a nossa esposa como alguém que é um escravo, que tem que nos obedecer e nós tratamos do jeito que nós quisermos. Então, muito cuidado. Os temperamentos não tratados, não observados, sem vigilância, são causa de muitos divórcios por aí. Se você tem problemas no teu relacionamento por causa de temperamentos, lembre-se da palavra de Deus. Arrependa-se dos teus pecados. Comece a colocar em prática aquilo que você tem lido e aquilo que você tem ouvido dentro da tua casa. E uma causa também de divórcio são outras pessoas, relacionamentos extraconjugais. Tanto o marido quanto a esposa tem que criar defesas naturais para que não haja um relacionamento extraconjugal. Então, cuidado com as liberdades no trabalho, na escola. Lembre-se, você é uma mulher casada, você não pode ter liberdade com homens. Lembre-se, você é um homem casado, você não pode ter liberdade e muita conversinha com mulher. Você é um homem casado. Meus irmãos, no passado, essas coisas eram bem claras, né? Quando o indivíduo casava, ele mudava de vida, ele mudava de postura, ele ficava mais reservado. Hoje, as coisas estão muito avançadas.
Mas a palavra de Deus nos resgata aos bons costumes. A partir do momento que você virou um homem casado, você tem que ter mais distância do sexo oposto e mais proximidade à tua esposa. O mesmo vale para as irmãs. A partir do momento que você é uma mulher casada, você tem que ter mais distância do sexo oposto e mais comunhão com o teu marido. Eu já contei algumas vezes aqui o trecho do livro Celebração do Matrimônio, da Edith Schaeffer, a esposa do Francis Schaeffer. É um livro que a gente sempre recomenda para casais e novos casais. Há um capítulo ali que um homem escreveu para Edith Schaeffer falando: Dona Edith, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma colega de trabalho com quem eu tenho uma afinidade intelectual muito grande. Ela gosta das mesmas músicas que eu gosto, das mesmas artes que eu aprecio. E por vezes nós saímos do trabalho e gastamos horas conversando sobre estas nossas afinidades. Eu estou errado? Veja, era um homem casado, passando esse tempo todo com uma mulher que não era sua esposa. E a Edith Schaeffer não tem dúvida. Ela responde a carta dizendo: você está prestes a cometer um adultério, porque você está cultivando afinidades com uma mulher que não é a tua esposa. Você está investindo tempo num relacionamento que não é o teu relacionamento. Pare com isso. Você tem que voltar para casa e investir nas afinidades da tua esposa. Você tem que construir essas afinidades todas com a tua esposa, não com uma mulher que não é a tua esposa. Era uma espécie ali de adultério intelectual que daqui a pouco passaria para um adultério de fato. Então, meus irmãos, voltando, nós temos que ter muita sabedoria quando entramos no casamento e criar algumas defesas na nossa vida para nós não cairmos numa tentação de adultério, né? Vigiar os olhos, como dizia Martinho Lutero: eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles construam um ninho na minha cabeça. É uma figura engraçada, né? Lutero estava se referindo ao seguinte: ser tentados, todos nós seremos. Até o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. Mas o problema é quando em tentação você cai, e aí você fica imaginando, olhando de novo, fantasiando. Esse é o pecado, esse é o problema. Tentações todos nós teremos, mas não dê asas à tentação, não entre na tentação, repreenda o pensamento e pense em outras coisas, vá fazer outras coisas. Não deixe que a tentação se aloje na sua mente. Não deixe que os pássaros façam um ninho na tua mente, usando a figura de Lutero. Cuide da tua mente, cuide do teu coração. Lembre-se, o adultério de Davi com Batseba, ele começou olhando, Davi fantasiou e o pecado foi evoluindo até que acontecesse o adultério. Corte na raiz, corte na mente, corte no olhar, percebeu? Se você ficar dando margem, você está suscetível a uma queda terrível da sua vida. Corte na mente, corte na raiz, para que este pecado não tenha andamento. Meus irmãos, nós vivemos numa geração descartável. No passado, quando quebrava o liquidificador, a gente levava o liquidificador para arrumar. Hoje, quando quebra, a gente joga fora e compra um novo, não é assim? Na maioria dos casos. É uma geração descartável, que não sabe arrumar coisas. E muitos têm tratado o casamento assim. Começou a ficar difícil, joga fora. Mas note, você não joga coisas, você não joga pessoas de valor fora. Vamos imaginar a situação aqui. O teu filho está dando trabalho para você, seja por causa de uma doença física ou psicológica, seja por conta de más companhias, seja por drogas. Você não joga o teu filho fora, joga? Nenhum pai, nenhuma mãe joga um filho fora. Por que você quer jogar o casamento fora? Talvez você não jogue um filho fora porque você gerou esse filho e ele te é muito importante. Mas o casamento não foi gerado por Deus na eternidade? Como é que você se atreve a querer jogar fora o casamento que foi gerado por Deus? Que foi uma aliança feita na presença de muitas testemunhas. Ele é tão precioso quanto os teus filhos.
Você não pode jogá-lo fora. Então, se não há opção de jogar fora, o que resta? Você trabalhar para consertar este casamento, e humildade diante do Senhor. Aprender a amar de novo o teu marido, aprender a amar de novo a tua esposa, porque relacionamentos não são descartáveis, são aliança indissolúvel. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Trabalhe, busque ao Senhor, e nele nós temos condições. Meus irmãos, eu falo de experiência própria. Alguns casais já chegaram em mim com o casamento destruído, e bastou pecados serem confessados, fruto do Espírito começar a ser exercitado, e o casamento se renovou. É possível. O divórcio, você joga fora algo que foi muito caro diante do Senhor, e você comete um pecado contra o Senhor, e você expõe a tua vida e a vida da pessoa ao adultério. Não faça isso. Busque o Senhor, aprenda a amar de novo o teu cônjuge, porque no Senhor há de fato esperança. Algumas aplicações para quem está num casamento firme: continue vigiando e edificando o teu casamento. Tijolo a tijolo, continue trabalhando no teu casamento. Para quem está num casamento com problemas, ore, dedique-se à oração. De novo, quando o teu filho está passando por problemas, você faz um monte de coisas para salvar o teu filho, não faz? Tenha a mesma disposição para salvar o teu casamento. Não desista do teu casamento. Dobre o período de oração. Peça para Deus mostrar as falhas do teu comportamento, do teu temperamento, e aprenda a amar o teu cônjuge. Para quem está casado ou casada com um não crente, siga as instruções da palavra. A palavra de Deus diz às esposas que estão casadas a um não crente, e o mesmo vale a um esposo que está casado com uma não crente, que ele tem que ter um procedimento tão piedoso a fim de que o marido seja salvo, com palavras ou sem palavras. Para quem é viúvo, agradeça a Deus porque você foi fiel até que a morte o separasse. Lembra-se disso na cerimônia do casamento? Eu prometo ser fiel até que a morte nos separe. Para quem é viúvo, agradeça a Deus porque você conseguiu cumprir esta promessa. Você foi fiel até que a morte te separasse. Para quem está solteiro, amadureça, amadureça. Lembre-se do que Jesus falou. Se você está pensando em entrar no casamento já com a possibilidade de divórcio, você não está pronto. Amadureça para você entrar sabendo que é uma aliança indissolúvel. Não é um lugar para testes, né? O casamento é coisa séria. Uma vez que você entrou, é até que a morte os separe. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.